Comissão da CPI da Covid entrega o relatório final ao Procurador-Geral da República, que fala em avançar nas investigações. Taxa básica de juros da economia sobe 1,5 ponto e atinge o valor mais alto dos últimos 4 anos. Relatório do IBGE aponta redução no desemprego no Brasil. Preço da carne vermelha apresenta uma ligeira queda depois de 1 ano e meio de altas seguidas. 15 empresas apresentam propostas para participar do leilão da tecnologia 5G marcado para a semana que vem. Investigações apontam que a arma utilizada pelo ator Alec Baldwin durante gravação é real. Dono de uma livraria do Mato Grosso do Sul faz doações de exemplares para incentivar a leitura. E um dinossauro aparece em uma reunião da ONU para orientar o ser humano a preservar o meio ambiente. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. O desemprego recuou 0,5 ponto percentual e agora atinge 13.700.000 pessoas. Segundo o IBGE, em um ano, o número de brasileiros ocupados avançou. No trimestre encerrado em agosto, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 13,2%, um recuo em relação aos 13,7% apontados até o fim de julho. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostra que 13.700.000 brasileiros apareciam como desocupados no período. Já entre maio, junho e julho, eram 14.100.000 pessoas sem trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua revelaram que o número de pessoas ocupadas está em 90.200.000. Esse resultado indica um avanço de 4%, com mais 3.400.000 no trimestre. Com isso, o nível de ocupação subiu para 50,9%, o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Em um ano, o balanço de ocupados avançou em 8,5 milhões de pessoas. Mas, apesar da ocupação crescer, o rendimento médio não acompanhou, já que mostra uma redução de 4,3% no trimestre encerrado em agosto e de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em caráter definitivo, a Lei de Criação do Auxílio Gás. O projeto determina que a cada 2 meses, 2 milhões de famílias de baixa renda recebam R$ 100, valor que será dado preferencialmente às mulheres responsáveis pelas famílias durante os próximos 5 anos. Para entrar em vigor, ainda falta a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 274.611.003 doses. O número representa 74,4% dos brasileiros. Mais de 113 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E o uso de máscaras deixará de ser obrigatório a partir de amanhã no Rio de Janeiro, que tem 65% da população adulta que está completamente imunizada. O governador Cláudio Castro sancionou a lei que será publicada amanhã no Diário Oficial, mas as prefeituras deverão seguir alguns critérios de distanciamento social. Já em Santa Catarina, a Justiça suspendeu o decreto que liberava o uso de máscaras na cidade de Criciúma. O prefeito Clésio Salvaro afirmou que o município vai recorrer da decisão. O Ministério Público catarinense obteve a medida liminar para suspender de imediato os efeitos do decreto municipal de Criciúma, que dispensa o uso de máscaras nos ambientes externos da cidade. A norma municipal sustenta o Ministério Público de Santa Catarina é ilegal por contrariar a lei federal e o decreto estadual, que fixam regras para o combate à pandemia. A ação ainda depende de decisão judicial. A medida liminar atendeu os pedidos da 5ª Promotoria de Justiça de Criciúma,
na ação ajuizada na manhã desta terça-feira. A decisão do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Criciúma também determinou, como requereu o Ministério Público, a ampla divulgação da medida liminar, alertando a sociedade sobre a necessidade do cumprimento das medidas previstas nas normas estaduais. A Justiça também fixou, para caso de descumprimento da decisão, multa diária no valor de R$10 mil até o limite de R$300 mil, que pode ser estendida pessoalmente ao agente público responsável. A decisão ainda é passível de recurso. Vale lembrar que a medida começou a valer a partir da última sexta-feira, quando o prefeito Clésio Salvaro publicou no Diário Oficial do município que estava revogando a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre nos parques públicos, desde que a pessoa tivesse a única dose ou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 no esquema vacinal após 14 dias. Esse decreto, portanto, o Ministério Público de Santa Catarina acaba de revogar. Um comitê de especialistas americanos se posicionou a favor da aplicação da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos. Os especialistas independentes concluíram que os benefícios conhecidos, tanto diretos para a saúde das crianças quanto indiretos para pôr fim às interrupções escolares, superavam os riscos conhecidos. A recomendação do comitê tem caráter consultivo, mas é incomum que a administração de alimentos e medicamentos não a siga. Por isso, é esperado que a agência autorize em breve o uso da vacina para a faixa etária. Cerca de 28 milhões de crianças são elegíveis a receber a vacina a partir do mês que vem. Agora vamos ver o ranking de imunização contra a Covid no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicadas 6 bilhões e 920 milhões de doses de vacinas. Segundo o balanço, a China está na liderança, com 2 bilhões e 250 milhões de doses. A Índia continua em segundo, com 1 bilhão e 30 milhões de doses de imunizantes. Em terceiro lugar, aparecem os Estados Unidos, em quarto, o Brasil e em quinto, o Japão. E veja a seguir, o Procurador-Geral da República recebe o relatório final da CPI da Covid. E ainda, Banco Central aumenta o valor da taxa básica de juros para um valor mais alto dos últimos 4 anos. Senadores entregaram hoje ao ministro Alexandre de Moraes e ao procurador da República, Augusto Aras, uma cópia do relatório da CPI da pandemia. O grupo afirmou ainda que o documento também será entregue aos Ministérios Públicos Estaduais, Tribunal de Contas e ao presidente da Câmara dos Deputados, que é responsável por pautar a discussão do impeachment. 10 parlamentares estiveram presentes na audiência com Augusto Aras na manhã desta quarta-feira. Na entrega do documento, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que os membros da comissão não querem vingança, e sim justiça pela morte de 600 mil pessoas no Brasil durante a pandemia. O que nós pedimos ao doutor Aras que ele possa pedir para se debruçar. São mais de 600 vidas perdidas. É um caos. 600 mil vidas perdidas, um caos instalado no Brasil na área sanitária, e que a gente confia no trabalho da Procuradoria-Geral e dos membros do Ministério Público Federal, para que a gente não quer vingança, a gente quer justiça. E as pessoas que são responsáveis, ou possivelmente contribuíram para que isso acontecesse, possam ser julgadas pela justiça dos homens primeiramente. O Procurador-Geral da República recebeu o documento e afirmou que analisará a denúncia. Aras disse ainda que o trabalho da CPI já produziu resultados e, com a chegada do material referente às pessoas com foro privilegiado, será possível dar andamento célere à investigação. Certamente, graças ao trabalho da CPI, nós já temos várias investigações em curso, temos já ações de improbidade em curso, temos denúncias também já ajuizadas, com afastamento de autoridades estaduais e municipais. De maneira que a chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências e
dar a qualificação jurídica que porventura possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. Os membros da CPI confirmaram ainda para esta quarta-feira a entrega de documentação referente às pessoas que devem ser investigadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao ser informado pelos senadores de que cópias do relatório serão enviadas aos ministérios públicos nos estados, o Procurador-Geral da República concordou com a medida e disse que isso deve racionalizar o trabalho, o que deve dar mais rapidez e assertividade na investigação. Nós comunicamos ao Procurador-Geral da República que nós iríamos fatiar a investigação e mandaríamos para a Procuradoria-Geral da República apenas aqueles investigados, né, que tivessem foro especial compatível com o foro da Procuradoria-Geral da República. Né, o senador Mar, em nome de todos nós, falou dos constrangimentos que alguns investigados têm criado reiteradamente, marcando prazo para o arquivamento da investigação. Nós lembramos ao procurador que a investigação se fez à luz do dia, com acompanhamento da sociedade, e que nós acessamos provas indiscutíveis. Aliás, sobre isso há um consenso no Brasil e há uma repercussão muito grande do relatório no mundo. E em determinado momento, o Procurador-Geral da República confessou que ele tem consciência do dever de fazer. E ainda lembrou, nós não pedimos, que a jurisdição da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal da República é do Senado Federal. Acertamos que faremos a entrega e o encaminhamento também para as demais instâncias do Ministério Público, para a Procuradoria da República, aqui no Distrito Federal, onde inclusive já se encontra um procedimento em relação ao general Eduardo Pazuello, onde está inclusive um procedimento em relação a Precisa Medicamentos. A Procuradoria ao Ministério Público Federal do Amazonas, aonde deve ser repartida a competência de foro no caso do próprio general Pazuello, no que tange ao crime lá cometido, a senhora Mária Pinheiro, a senhora Nise Yamaguchi. A Procuradoria da República, ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, no que tange aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual de São Paulo, no que tange em relação ao caso Prevent Senior. Essa agenda que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer pelo país. Nós iremos em Manaus, nós iremos em São Paulo, nós iremos no Rio de Janeiro. Nós já determinamos a tradução do texto para encaminhamento ao Tribunal Penal Internacional. Após o encontro com Aras, os membros da CPI se reuniram com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news. Aqui com o doutor Alexandre de Moraes, com o ministro Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, viemos agradecer o compartilhamento das informações relativas ao inquérito das fake news, dar notícia dos 2 depoimentos que recolhemos no âmbito da CPI, do senhor Luciano Hang e do senhor Otávio Facuri, em especial do senhor Otávio Facuri, foi muito esclarecedor sobre a atuação criminosa em relação às fake news, e também dar notícia sobre a medida cautelar que nós interpusemos no dia de ontem em relação à última live do presidente da República, a qual o ministro Alexandre de Moraes informou que está sob a mesa, já está sob a sua mesa para o devido despacho. O senador governista Marcos Rogério criticou as entregas do relatório e disse que a CPI desperdiçou 6 meses de trabalho ao se omitir e impedir investigações. Em vídeo publicado nesta quarta-feira, afirmou ainda que no voto que fez em separado, fez propostas que poderiam ajudar o país. No meu voto em separado, eu recomendo ao governo federal a formulação de programas ou subprogramas específicos para a identificação e tratamento dos brasileiros que foram vítimas da Covid-19 e que ficaram com sequelas. Eu acho isso muito importante. Que sequelas são essas e como precisam ser tratadas? Nós precisamos identificar os casos mais comuns e recorrentes, criando protocolos de atendimento para evitar mais vítimas da doença em efeitos posteriores. Algumas sequelas podem comprometer, por exemplo, o curso normal da vida de muita gente. E o sistema
de saúde precisa se antecipar nesses casos. E minhas recomendações indicam a necessidade de parcerias do Ministério da Saúde, por exemplo, com instituições nacionais, estrangeiras, né, para o compartilhamento de tecnologias e conhecimentos técnicos e científicos que visem minimizar os danos da pandemia. E no começo da noite, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, criticou o indiciamento de deputados pela CPI da pandemia. Lira afirmou que a presidência da Casa vai analisar o conteúdo do relatório, mas criticou firmemente o indiciamento de deputados. Lira afirmou que em um Estado democrático de direito, nenhuma autoridade pode atuar como fez o relator da CPI, pois indiciar parlamentares por opiniões emitidas fere direitos constitucionais como a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro acionou hoje o Supremo Tribunal Federal contra a quebra de seu sigilo decretada pela CPI da pandemia. A medida foi aprovada pela comissão parlamentar antes do encerramento dos trabalhos e depois que o presidente divulgou uma informação em sua live semanal associando a vacina contra a Covid ao risco de infecção pelo vírus da AIDS. O Comitê de Política Monetária do Banco Central não surpreendeu os analistas do mercado. Em decisão unânime, aumentou o custo do dinheiro para tentar segurar o aumento dos preços dos últimos tempos. O Comitê de Política Monetária, o Copom, realizou mais um aumento da Selic. A taxa básica da economia passou de 6,25% para 7,75% ao ano. Foi a sexta elevação consecutiva e a maior deste ciclo de alta. Agora a Selic atinge o maior patamar em 4 anos. A meta do Banco Central é conter a inflação. A prévia da inflação oficial, o chamado IPCA 15, divulgado na última terça-feira, mostrou alta de 1,20% em outubro. Foi a maior variação para um mês de outubro desde 1995. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 8,30% e em 12 meses de 10,34%. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,30%, com os mercados à espera da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a nova taxa básica de juros em meio a expectativas de elevação mais agressiva da Selic. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,55 na venda. Esse aumento da taxa Selic impacta diretamente nos financiamentos imobiliários e coloca em xeque a redução dos juros do crédito habitacional anunciada pela Caixa Econômica Federal no fim do mês passado. A medida anunciada pela Caixa em coletiva de imprensa na sede do banco em Brasília entrou em vigor no último dia 18 de outubro. E, segundo este corretor de imóveis, já aqueceu o mercado. Todas as vezes que há uma mudança de financiamento, taxa de juros no mercado, aumenta a procura do financiamento, porque acaba atingindo uma modalidade de renda desses clientes. A medida atual reduziu os juros do crédito habitacional na modalidade poupança de 3,35% para 2,95%. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, essa redução nos juros pode tornar elegíveis para o financiamento quase 1 milhão de novas famílias, já que a renda familiar necessária para aprovação diminui. Mas com a Selic mais alta, esse tipo de financiamento pode não valer a pena. Cliente que tem aversão a risco, quer dizer, não quer tomar risco, quer ter certeza do valor da parcela no tempo, não quer saber como é que vai estar a taxa de juros nos próximos meses, tal, tem que ter a preferência pelo produto pré-fixado, onde você tem a taxa de juros definida no início do contrato e ela permanece assim no decorrer de todo o contrato. Que não é o caso do financiamento feito por meio da modalidade poupança, que soma os juros de 2,95% fixados pela Caixa a 70% do montante da Selic, que é variável. Então, o valor fixo se mantém, só que a parcela relacionada à poupança sobe, e sobe exatamente no mesmo grau que subiu a Selic hoje. Ou seja, se a taxa básica de juros fosse de 10%, por exemplo, seriam 7 mais 2,95%, o que resulta em uma porcentagem bem maior do que a taxa fixa, que gira em torno de 9%. Hoje, a Caixa ela oferece 4 modalidades de financiamento. Eu, como corretor,
eu aconselho a você ver qual que é a melhor taxa que caiba no seu orçamento. O cliente que eventualmente acha que a taxa de juros pode voltar a cair ano que vem, ou em 2023, e pode se beneficiar dessa queda no produto, ele pode eventualmente definir a escolha pelo produto de poupança. Mas vamos deixar claro que é um produto de qualquer forma muito mais arriscado do que o produto tradicional, que é o pré-fixado com a TR. De uma forma ou de outra, é preciso ficar atento àquelas letrinhas miúdas do contrato, como lembra este advogado, especialista em questões imobiliárias. Ele precisa analisar muito bem o contrato, porque o que pode parecer uma oportunidade pode virar uma dor de cabeça. Então, os contratos têm aquelas letras pequenas, então, muitas vezes pode ser um contrato de adesão, ou pode ser um contrato leonino, ou que traga uma situação que possa deixar o consumidor numa situação muito prejudicial. Então, ter sempre um advogado, analisar o contrato, não assinar uma proposta quando muitas vezes ele possa se sentir que vai perder o imóvel, sempre aguardar e buscar uma assessoria especializada. E você vai ver daqui a pouco o preço da carne vermelha cai um pouco depois de tantas altas seguidas. E ainda, novidades sobre a arma usada pelo ator Alec Baldwin durante gravação de filme. Pela primeira vez em 1 ano e meio, a carne vermelha ficou mais barata. Apesar da redução do preço em outubro, a proteína ainda acumula alta ao longo do ano. Depois de 16 meses, a carne vermelha ficou mais barata pela primeira vez. Segundo o IBGE, a queda no preço da proteína foi de 0,31% em outubro. Apesar da baixa no valor, isso ainda não é suficiente para reverter os saltos no acumulado deste ano e nos últimos 12 meses. A deflação da carne vermelha no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi guiada principalmente pelos cortes da capa de filé e da costela. E para substituir a carne vermelha, os consumidores estão buscando outras alternativas mais baratas. O problema é que o frango também subiu bastante nos últimos 12 meses. Um pouco mais em conta, os ovos e o peixe podem ser uma boa opção para o bolso. O preço da gasolina no Brasil já sofreu 11 reajustes este ano. Só o óleo diesel teve 10 aumentos. E a nossa reportagem consultou um especialista para dizer aos motoristas qual é a perspectiva de uma pausa nas subidas. Parar para abastecer o carro em um posto de combustível virou um teste para os nervos do motorista. A chance de se deparar com um novo preço na bomba é grande. Todo dia é uma surpresa. Desagradável, mas é uma surpresa. Antes de ontem, eu coloquei era 6,19 e hoje está 6,50. Cada dia é um aumento na bomba e a gente não sabe mais o que vai fazer, né? Tá difícil, né? Cada semana tá um preço, né? Em 2021 tem sido assim, uma rotina de seguidos aumentos nos preços dos combustíveis. Parece até notícia repetida. Essa reportagem foi veiculada pelo HIT Notícias há menos de 2 meses. Para o consumidor brasileiro economizar gasolina no momento em que o preço sobe sem parar. Só esse ano, os 9 reajustes acumulados passaram dos 50%. Os reajustes acumulados nesse ano chegam a 51%, superam a inflação e pesam no bolso do consumidor. E daquela reportagem para essa já foram mais 2 aumentos. No total, o óleo diesel contabiliza esse ano 10 elevações no preço e a gasolina outros 11 reajustes. Em 19 estados brasileiros, o preço da gasolina, inclusive, está acima dos R$ 6,00. O mais elevado é registrado no Acre, R$ 6,79. Mas São Paulo não fica muito longe, não. Nesse posto aqui no centro, o valor do litro está em R$ 6,49. Esses valores foram publicados no Diário Oficial da União e fazem parte da nova tabela de preços médios ponderados ao consumidor final, o PMPF. Mas existem locais onde o valor supera esse patamar. Essa foto é de um posto da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o litro da gasolina custa mais de R$ 7,00. Nesse outro, em Porto Alegre, o consumidor também encontra o litro da gasolina por R$ 7,09. Esses aumentos foram previstos pelo economista Joelson Sampaio,
da Fundação Getúlio Vargas, na reportagem feita em agosto. Olhando 2021, há ainda uma tendência de manutenção de um preço alto da gasolina, ou seja, de uma pressão, né, dos preços de combustíveis até o final do ano por conta do aumento do preço da commodity e também por conta do dólar. E a previsão se confirmou. O principal motivo continua sendo a alta do dólar, já que a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional. Era previsível, ou seja, esse aumento que nós observamos nos últimos meses do preço de combustível, ele era um aumento previsível, esperado, principalmente por conta dessa dinâmica de aumento do preço da commodity, né, no caso do petróleo, e a desvalorização do câmbio. Mas a pergunta que os motoristas fazem é: será que vai acabar? Quando? Sei lá se depende do governo nosso, governo federal, governo estadual, sei lá. Um fala que depende do outro, mas a gente até agora não tem resultado nenhum. Se fosse só o combustível, a gente daria um jeito, mas é tudo, né? É carne, é café, energia elétrica, só subindo. Eu acredito que até o final do ano a gasolina chega a R$10 o litro. Nós estamos num ciclo já onde o câmbio ele teve uma desvalorização bastante expressiva em 2021. Então, daqui para frente, nós ainda vamos observar uma certa pressão nos preços dos combustíveis, mas não a gente observou no passado. Então, tende a arrefecer, mas ainda teremos uma pressão para os próximos meses nos combustíveis. E aí, em 2022, a gente espera que essa situação não só melhore, mas, de alguma forma, reverta para a gente conseguir ter uma inflação mais controlada na economia brasileira. Uma das soluções para amenizar o problema seria reduzir a carga de impostos, principalmente o ICMS, que é cobrado pelos estados. Só na gasolina, o tributo representa 27,7% do preço. A Câmara dos Deputados, inclusive, aprovou um projeto que estabelece um valor fixo para o ICMS. Atualmente, a cobrança é feita por uma porcentagem definida por cada estado. Mas a proposta sofreu grande resistência dos governadores e está em discussão no Senado. O ICMS é um imposto caro, né? É um imposto onde chega a alguns estados a cobrar 34% do preço da bomba, né? Ele não é aplicado ad rem, como eles falam, antes de chegar na bomba. Quer dizer, o momento de aplicação do ICMS é no preço máximo da gasolina. Mas não é só o ICMS. Nós temos outros problemas sérios. Nós temos o problema do etanol, que também subiu muito, que também vai na composição da gasolina. Nós temos o problema do biodiesel, que também subiu exageradamente e vai na composição do diesel. Enquanto não há uma solução para os preços altos, o jeito é economizar. Uma lição que os motoristas estão sendo obrigados a aprender no dia a dia. Procuro não correr, não procuro, enfim, andar sempre na marcha que mais leva o carro tranquilo. Então a gente procura gastar menos nesse sentido. Devagar, não acelerar muito e procurar ficar mais parado do que andando, esperando o passageiro no ponto ou por aplicativo, né? Se você rodar atrás de passageiro, você acaba gastando mais do que ganhando, ou empatando, aí não compensa. A economia que eu faço, a hora que eu não tenho, eu deixo o carro parado, não sai. A Câmara ainda está negociando, mas não vai votar a PEC dos precatórios, que foi marcada para hoje. A medida aumenta o limite de gastos do governo federal, além do orçamento, para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil e aumentar o volume de emendas parlamentares. Mas hoje foi um dia de muito trabalho. A pauta do plenário da Câmara desta quarta-feira tem 22 itens em discussão. Entre eles, a PEC dos precatórios. A proposta limita o pagamento de precatórios e revisa o cálculo de reajuste do teto de gastos. O pagamento estimado de precatórios para este ano é de 54,7 bilhões de reais e, sem a aprovação da PEC, pode subir para 89,1 bilhões no ano que vem. Os precatórios são dívidas do governo com pessoas físicas ou jurídicas com sentença judicial já definida, onde o poder público foi derrotado. A PEC foi aprovada com alterações na comissão especial na semana passada. O relator da proposta no plenário, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, ainda faz alterações no texto e se reúne com deputados da base do governo e da oposição
para explicar e buscar consenso entre as partes. Além de limitar o pagamento dos precatórios, a PEC possibilita o pagamento temporário do Programa Auxílio Brasil no valor de R$ 400 a cerca de 17 milhões de brasileiros, já que deve gerar uma folga de 40 a 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. E agora uma novidade sobre o tiro que provocou a morte da diretora de fotografia do filme de faroeste que estava sendo gravado por Alec Baldwin. A arma que ele usou é real e não daquelas usadas em sets de cinema. A arma utilizada nas gravações era real e legítima da época em que o filme se passava. Segundo a promotoria que investiga o caso, no local das filmagens uma grande quantidade de munição foi encontrada. Os documentos judiciais apontam que 3 revólveres de época foram apreendidos, além de caixas com munições, uma pochete com munições, vários cartuchos usados, 2 cintos de couro com coldres, peças de roupa e cotonetes que acreditam ter sangue. A promotoria deixou claro que todas as hipóteses estão sendo investigadas, inclusive a de que os responsáveis pela arma possam ter deixado a munição de propósito. Segundo testemunhas, enquanto a equipe se preparava para ensaiar as cenas, o assistente de realização, que estava encarregado de entregar a arma aos atores, gritou que era seguro usar a arma. Dias antes do acidente, o ator Alec Baldwin já tinha feito 2 disparos acidentais enquanto usava a arma que tinha dito não estar carregada. Testemunhas também falaram que 7 pessoas se demitiram logo após os primeiros disparos por acreditarem não estar em segurança. As investigações continuam. E veja daqui a pouco, o dono de uma livraria doa publicações usadas para incentivar a leitura. E dinossauro invade uma reunião da ONU para dar conselhos de como evitar a degradação do meio ambiente. Mais 433 mortes por Covid-19 foram registradas no Brasil nas últimas 24 horas e pouco mais de 17.100 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 20.965.000 pessoas se recuperaram da doença. Confira os números da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação. O mundo registra mais de 244.912.000 casos e mais de 4.970.000 óbitos. Os Estados Unidos, líderes absolutos do ranking, quebraram a barreira dos 45.677.000 diagnósticos e têm um total de 740.718 mortes. A Índia ultrapassou os 34.215.000 contaminações. O Brasil tem mais de 21.766.000 testes positivos e registra até o momento 606.679 óbitos. O Reino Unido se aproxima dos 8.939.000 casos. E a Rússia beira a marca dos 8.221.000 pessoas que foram contaminadas. Uma eleição feita pela revista japonesa Boxing Magazine escolheu o lendário pugilista brasileiro Éder Joffre como o melhor peso-galo de todos os tempos. Após a recente indicação de Éder Joffre ao Hall da Fama do boxe, o lutador conquistou mais uma homenagem. Mesmo concorrendo contra o seu rival japonês Fighting Arada, que foi o único a vencer o brasileiro em 2 ocasiões, Joffre foi eleito o melhor peso-galo da história do esporte. O reconhecimento é mais do que justo. Afinal, Joffre foi tricampeão mundial na categoria e tem no currículo 81 lutas, com 75 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O pugilista ficou em primeiro lugar na lista, seguido por Carlos Zarate, Rubens Olivares e Panamá El Brown. Em comparação e reconhecimento pela atuação do pugilista, a Casa da Moeda e o projeto Memorabilia do Esporte lançaram uma série de medalhas cunhadas em ouro, prata e bronze. Alguns esportistas do país já foram homenageados pela coleção, e Éder Joffre, claro, não poderia ficar de fora. Foi inesperado. Durante uma reunião de diplomatas na sede das Nações Unidas, um dinossauro invadiu a cúpula para pedir que os humanos parem de inventar desculpas e comecem a trabalhar contra as mudanças climáticas. Um visitante inesperado em uma reunião de diplomatas na sede das Nações Unidas.
Vou falar a verdade. Vocês têm uma grande oportunidade agora. À medida que reconstroem suas economias e se recuperam da pandemia, esta é a grande chance da humanidade. Então aqui está a minha ideia. Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde demais. É hora de vocês humanos pararem de inventar desculpas e começarem a fazer mudanças. A campanha foi lançada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, antecipando a Conferência de Mudanças Climáticas da COP26. Vocês estão caminhando para um desastre climático. E mesmo assim, todos os anos, governos gastam centenas de bilhões de fundos públicos em subsídios a combustíveis fósseis. Imaginem se tivéssemos gasto centenas de bilhões por ano subsidiando meteoros gigantes. Isso é o que estão fazendo. Pensem em todas as outras coisas que vocês poderiam fazer com esse dinheiro. Em todo o mundo, as pessoas vivem na pobreza. Vocês não acham que ajudá-los faria mais sentido do que, não sei, pagar pela morte de toda a sua espécie? A conferência sobre a mudança climática COP26 vai acontecer em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas de hoje, o pastor Josias Cruz falou que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e que temos que confiar 100% no Pai Supremo. Aqui nós vamos ver que, primeiro de tudo, você não tem que dar ouvidos ao diabo, às sugestões de Satanás. E toda vez que você tiver que falar alguma coisa, fale com base na verdade. A verdade liberta. Por 3 vezes Jesus foi tentado, por 3 vezes ele disse, está escrito. Não tente vencer o diabo com um grito, com a sua experiência de vida, que isso não vai adiantar de nada. A Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia ainda diz que você tem que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Não tente vencer o inferno com armas naturais. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Vamos dar continuidade à nossa mensagem. Não há melhor exemplo bíblico de resistência do que o de Jesus quando foi tentado no deserto. É assim. Quer resistir ao diabo? Não tente usar armas que o mundo oferece. Enfrente essa luta com as mesmas armas que Jesus, o Filho do Deus vivo, enfrentou o inferno. Nesta lição, vamos aprender com Cristo o segredo para vencer as tentações. Após ter jejuado 40 dias, Satanás sabia que o Senhor sentia fome e disse-lhe que transformasse pedras em pães. Jesus sentiu fome. Talvez a gente não tenha um conceito do que é fome. Eu nunca passei fome, graças a Deus. O máximo que a gente sente é a vontade de comer, muita vontade de comer. Fome não. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, bom descanso e até amanhã. Boa noite. Fiquem na paz. Tchau.